Então, estamos ao vivo aqui. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, hein? Desde quinta, sem live. Desde... Ai, meu Deus. Tem uma travada aqui, né? Desde quinta-feira, sem lives, né? Mas estamos aqui de volta, certo? O suporte deu uma travada aqui, caiu. Deixa eu só posicioná-lo melhor aqui. Pontinho. Acho que agora ele não solta mais não. Então, vamos esperar o pessoal chegando, né? Você deve estar desacostumado. A gente passou uns 5 dias mais ou menos sem lives, né? Ficamos aí quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Agora estamos retornando, né? Então, para mais uma live aqui do livro Os Miseráveis, tá? Lembrando que hoje, né, eu dei uma olhada aqui rápida. Bem provável que a gente faça o capítulo 8 e o capítulo 9. Talvez dê para fazer o capítulo 10. É bem pequeno também, mas não sei ainda, tá? Boa noite, Jair. Jair chegando aqui. Seja bem-vindo, mais uma live. Aí o Alves, Bruno, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aí. Me atrasei uns 10 minutos, tava arrumando um cenário, arrumando as coisas aqui. Já tava bem desacostumado já. E é isso, né? Então, como estava falando aqui antes, a gente talvez pegue hoje os capítulos 8, 9, 10, né? Para o pessoal que era meio cético com relação a isso, né? De não, vamos ler um livro de literatura, né? Que não faz o nosso sentido a gente pegar isso aí, né? Bom, na última live, rapaz, a gente comentou muita coisa, tem muita coisa, muito conteúdo naquela live. Não é, nossa, me gabando, não é isso não. Tem muito conteúdo mesmo naquela live, a gente falou de muita coisa, a gente falou de muita coisa de história, a gente falou de muita coisa sobre questão da psicologia, movimentos de massa, coisas que geralmente teriam que ser feitas em um curso, né? Mas com um só capítulo, né, que a gente definhou, que a gente pegou e dissecou, depurou passo a passo, conseguimos abranger muito conteúdo, né? Então, se você não viu ainda a última live que a gente fez, ela tá salva tanto aqui no Instagram, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube dá para você aumentar um pouco a velocidade, etc, né? Assistir, né? Eu geralmente faço isso com alguns vídeos no YouTube. Aumenta a velocidade para poder poupar um pouco de tempo no dia. Mas, como eu falei, a última live tem bastante conteúdo, né? O livro, como eu disse, é bom, é um clássico, né? A ideia do coisa, né? Vocês botaram lá, muitos queriam que terminasse o livro, né? Não sei se vale a pena a gente terminar o livro, mas a ideia é estimular vocês a ler livros assim, livros de literatura, que vão estar contando história, contando narrativa, né? E também ensinar como é que faz isso, né? Porque muitas vezes o sujeito ele nunca pegou nada disso na mão. Aí do nada ele vai e pega um livro desse, assim. Pô, e aí, o que é que eu faço, né? Como é que eu faço pra lidar com esse negócio, com esse bagulho aqui? É difícil mesmo, né? E aí, as ideias das lives é fazer isso. A gente vai lendo, e à medida que vai lendo, eu vou transcrevendo. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda a essa live, né? Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai escrevendo aqui os passos, né? Então, é isso. Eu acho que começou às 19h11, já uns 10 minutos de live. Vamos lá. Vamos começar então, né? Esse capítulo agora é o 8. No último a gente falou só sobre o personagem, um dos personagens principais, que é o Jean, né? Que é o prisioneiro. E aqui no capítulo 8 a gente vai falar um pouco, né? Ele vai falar... O título é A Onda e a Sombra. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai ter aqui. Não li, tá? Tá, gente? Não li ainda não. Então vamos lá. Homem ao mar. Que importa? O navio não para. O vento sopra, o sombrio navio continua em sua rota forçada e passa. O homem desaparece, depois reaparece, mergulha e volta à tona. Chama, estende os braços. Ninguém o ouve. O navio, estremecendo sob o tufão, se volta para suas manobras. Nem os marujos, nem os passageiros veem mais o homem submerso.
Sua cabeça é apenas um ponto escuro na imensidão das ondas. Grita desesperadamente das profundezas, que o espectro dessa vela que lhe foge. Olha freneticamente para ela e ela se afasta, vai desaparecendo, some. Havia pouco, ele ainda estava lá, fazia parte da tripulação. Ia e vinha no convés com os outros. Tinha sua porção de ar e de sol vivia. Agora, o que havia acontecido? Escorregara, caíra, tudo se acabara. Está dentro da água, que é monstruosa. Sob os pés, nada mais que ruína. Nada encontra. As vagas envolvem-no pavorosamente, rasgadas e sacudidas pelo vento. O vai-vem do abismo o empurra. Os farrapos das águas agitam-se em volta de sua cabeça. Uma multidão de ondas rebenta sobre ele. Estranhas aberturas quase o devoram. Cada vez que afunda, entrevê precipícios escuros. Uma medonha vegetação o prende. Emaranha-se em seus pés. O atrai para ela. Ele sente-se transformar em abismo, fazer parte da espuma. As ondas jogam-no de um lado para o outro e ele bebe o amargo. O oceano, covarde, se empenha em afogá-lo. A imensidão brinca com sua agonia. Parece que toda essa água é o ódio, mas ele luta. Ele tenta defender-se, tenta sustentar-se, esforça-se nada. Ele, com sua pobre força logo esgotada, combate o inesgotável. Onde está o navio? Longe. Mal se avista por entre as trevas pálidas do horizonte. Sopram rajadas, a espuma das ondas o vence. Levanta os olhos e não vê mais que a lividez das nuvens. Assiste agonizante ao imenso delírio do mar. Ele é o castigado por essa loucura. Ouve ruídos estranhos ao homem, que parecem vir de fora da terra e de algum lugar terrível. Há pássaros nas nuvens, assim como há anjos por cima dos infortúnios humanos. Mas o que podem fazer por ele? Os pássaros voam, cantam, planam e ele agoniza. Sente-se sepultado ao mesmo tempo por estes dois infinitos, o oceano e o céu. Um é sepulcro, o outro mortalha. Vem a noite. Há horas em que ele nada, está no fim de suas forças. Aquele navio, aquele vulto longínquo onde havia homens, apagou-se. Ele está só no formidável turbilhão crepuscular. Afunda-se, se debate, se retorce, sente abaixo monstruosas vagas do invisível. Chama. Não há mais homens. Onde está Deus? Grita. Alguém grita sem parar. Nada no horizonte, nada no céu. Implora ao espaço, a onda, a alga, ao recife, são surdos. Suplica a tempestade. A tempestade imperturbável só obedece ao infinito. Em torno dele, escuridão, névoa, solidão, tumulto tempestuoso e inconsciente. Redemoinho incessante das águas bravias. Dentro dele, horror e cansaço. Abaixo dele, a desgraça. Nenhum ponto de apoio. Pensa nas tenebrosas aventuras de um cadáver na escuridão sem limites. Um frio imenso o paralisa. Suas mãos crispam-se, fecham-se e agarram o nada. Ventos, nuvens, turbilhões, rajadas, estrelas inúteis. Que fazer? Desesperado, abandona-se, cansado, deixa-se morrer. Não se importa, deixa-se ir, larga a mão, para sempre avança pelas lúgubres profundezas da voragem que o engole. Ó implacável marcha das sociedades humanas, perda de homens e de almas no meio do caminho. O oceano onde desaparece tudo o que a lei desampara. Sinistro sumiço de socorro, ó morte mortal. Mar, a inexorável escuridão social onde a penalidade arremessa seus condenados. Mar, a imensa miséria. A alma, na correnteza desse abismo, torna-se cadáver. Quem a ressuscitará? Esse capítulo é interessante, me lembrou uma coisa bem bacana. Ele meio que ele faz esse jogo de palavras aqui, esse símbolo. Ele utiliza o símbolo do mar para poder tentar explicar um pouco de como o Jean, né, como a gente tinha dito na última live, como ele é dominado ali, né, pelo sentimento de ódio, ressentimento e justiça, né? E aqui ele tenta usar justamente o mar, né, como uma forma de símbolo. No geral, a grande maioria dos escritores, tá? E dá para se interpretar dessa forma, né? Eles utilizam o oceano como uma espécie de símbolo da consciência ou da alma humana, tá? Então sempre se acaba se utilizando a imagem do mar, do oceano, de um lago, né? Tem um escritor que ele faz isso, né? Chama-se Joseph Conrad.
todos os livros dele, se você for ler, todas as histórias que ele faz são histórias de piratas, de marujos, né, de homens que navegam em navios, que, enfim, que velejam, etc, né? Justamente por isso, né, ele trata muito bem desse tema, né, da capacidade que o homem tem de mudar os seus valores, etc, né? Ou seja, sempre que lida com pessoas inconstantes, né? Sempre que você lida com pessoas que têm a capacidade de abandonar, de trair, etc, você sempre lida com um elemento aquático, um elemento do mar, né? No Evangelho você vê muito isso, por exemplo, Pedro, que está andando sobre as águas, se deixa cair, né? Se afoga na água, né? Ou seja, sempre que você quer lidar com algum personagem que ele mantém um certo vacilo, uma inconstância na vida, né? Você acaba usando o mar porque a água, o mar, o oceano, né? Ele tem sempre essa noção de mudança, né? Então, por exemplo, as marés mudam, elas oscilam durante um dia, né? A própria água, ela pode ser algo mais sólido, como gelo, ela pode ser algo mais fluido, como a própria água, pode ser algo totalmente esparso, como um vapor, né? Então, a água é um dos elementos mais fluidos, né? Mais adaptáveis. E aí, quando você lida com personagens que estão passando por uma situação dessa, esse recurso é sempre bom, né? E isso aqui é uma chave, tá, gente? Não estou falando tanto da história assim, mas isso aqui é um pulo do gato, né? Para sempre que você for ler algum livro que trate disso, você já capte logo, olha, isso aí realmente tem alguma relação com um personagem que está inconstante, que é volúvel, né? A água representa isso, né? E ele usa justamente essas coisas da água, de se afogar, do pavor, né, de ser levado pela correnteza, de uma imensidão que puxa a pessoa para baixo, né? Tudo isso é justamente para representar esse estado dele, né? Então, não tem muito o que ser dito da história nesse capítulo, mas ele deixa uma lição de recurso literário boa pra gente, né? Pra gente conseguir captar sempre isso em qualquer outro livro, nas obras, até nos evangelhos a gente consegue fazer isso, né? Então vamos pro próximo capítulo, o nono. O oitavo é uma continuação dos dois anteriores, né? Ou seja, ele está falando ainda da mente, né? De como é o personagem, né? O Jean, que é o prisioneiro, que está na casa do bispo. E o nono ele vai para o nono capítulo, né, novos agravos, certo? E ele continua. Quando chegou a hora de sair da prisão, quando Jean Valjean ouviu a estranha frase, está livre, foi um momento inverossímil e incrível, um raio de fulgurante luz, um raio da verdadeira luz dos vivos que subitamente o dominou por dentro. Esse clarão, porém, não demorou a se esvanecer. A ideia da liberdade o deslumbrara, acreditara na possibilidade de uma nova vida, mas bem depressa deu-se conta do que era a liberdade acompanhada de um passaporte amarelo. O passaporte amarelo era uma espécie de um documento, uma certidão que identificava ele como ex-prisioneiro, né? Como uma pessoa que passou, né? Tinha uma certa periculosidade, né? Passou por um tempo na prisão, né? E em torno disso, muitas amarguras. Calculara que seu pecúlio durante o tempo que esteve preso deveria ser de 181 francos. Devemos, porém, declarar que ele se esquecera de incluir em seus cálculos o repouso forçado aos domingos e dias santos que, em 19 anos, levaram a diminuição de 24 francos aproximadamente. Fosse como fosse, a verdade é que essa soma havia sido reduzida, depois de diversas retenções locais, a 109 francos e 15 soldos, que lhe deram ao sair. Não compreendeu nada e julgou-se lesado. Melhor diremos, roubado. No dia seguinte ao que foi posto em liberdade, viu em Grasse a porta de uma fábrica de destilação de flores de laranjeira. Alguns homens descarregando fardos, ofereceu seus serviços. O trabalho era urgente, aceitaram. Pôs mãos à obra, perdão. Era inteligente, robusto e hábil, fazia o melhor que podia. O patrão parecia estar satisfeito. Enquanto trabalhava, um soldado passou, o notou, pediu seus documentos. Ele teve de mostrar o passaporte amarelo, mas depois continuou a trabalhar. Um pouco antes, havia perguntado a um dos trabalhadores quanto ganhava por dia. Responderam-lhe 30 soldos. Como na manhã seguinte teria de partir, no final daquele dia de trabalho apresentou-se ao dono da destilaria e pediu que lhe pagasse. O patrão não disse uma só palavra e deu-lhe 15 soldos. Ele reclamou. O patrão respondeu:
Isso já está bom demais para você. Jean Valjean insistiu. O dono da fábrica o encarou e disse: Olha a cadeia. Mais uma vez considerou-se roubado. A sociedade e o Estado, diminuindo o que ganhara, roubaram muito. Agora era a vez do indivíduo roubá-lo um pouco pequeno. Liberdade não é estar solto. Pode-se sair da prisão, mas não da condenação. Eis o que lhe aconteceu em Graça. Já vimos de que maneira foi recebida em dinheiro. Aqui justamente ele faz uma digressão no tempo, né? Para poder mostrar como o Jean ele foi afetado por esse período que ele passou na prisão, né? Eu já comentei isso aqui nos dois, acho que foi na anterior, não, na antes da anterior, antes da anterior, que a gente fala um pouco sobre a questão da prisão dele. Mostra que de fato ele foi justo em ser preso, né? Porém, o que acontece aqui e o que se reflete é a proporção da pena que foi aplicada a ele, justamente por ser um caso de que ele, né, roubou um pão, né? Fugiu, deixando o pão lá. Não roubou um pão imediatamente para si, mas era para as sobrinhas dele que estavam passando fome no período de escassez de inverno, né? Antigamente, esses tipos de crimes eles eram punidos dessa forma mais rigorosa, digamos assim, certo? Mas, hoje em dia, às vezes até... O problema é que hoje em dia, o nosso problema não é o de Vitor Hugo, né? O problema da época de Vitor Hugo era justamente isso. Era a desproporção nos crimes de uma forma mais punitivista, né? Hoje há uma desproporção da punição dos crimes de uma forma mais leniente, ou seja, o sujeito às vezes comete crimes bárbaros e paga pouco tempo em cadeia, né? Enfim, era o contrário. Por quê? Porque antigamente era uma sociedade meramente burguesa, né? E a ética burguesa ela tem esse fator de pegar coisas pequenas e elevá-las a um patamar muito grande, né? Transformar a moral mais, mais comum numa espécie de regras que rege toda a sociedade, né? Então, tem até um comentário do Eric Wagner mostrando que, por exemplo, a primeira ditadura que existiu na história do mundo foi criada por Calvino, né? Porque Calvino, né, a ética calvinista, ela é inteiramente ética burguesa, ou seja, é aquela ética em que ela pega justamente, ela não foca nos dois extremos da moral, ou seja, quais são os dois extremos da moral? A zona branca, onde são coisas que você deve fazer, que são bem, e as coisas pretas, entre aspas, né, que são as coisas que você não deve fazer de jeito nenhum, ou seja, matar o outro sem justificativa, né, um assassinato, não deve fazer, uma organização criminosa também não deve fazer, enfim. No meio dessas duas zonas, você tem uma zona intermediária, que é exatamente onde você vai ter um certo trabalho maior. Então, a cultura, a educação, ela servia, na verdade, né, para que as pessoas fossem educadas nessa zona intermediária e se tornassem pessoas virtuosas. Daí que vem as virtudes. Virtude é uma prática, uma ação. Então, você começa a agir bem de acordo com determinadas situações e você começa a agir de uma forma boa nessa zona mais intermediária. Só que o que acontece com a ética burguesa? Ela pega essa zona intermediária, que é uma zona mais livre do ser humano, onde o ser humano pode errar, onde o ser humano tem que ter o direito de errar, porque ele só vai aprender errando, né? E aí a ética burguesa pega exatamente esse ponto, né? E transforma também numa zona negra. E aí começa justamente a transformar, criar, vamos supor, regrinhas para vestimentas, regrinhas, faça isso, não faça aquilo, não sei o que lá, etc, né? Que esse tipo de regra tinha que ser feita justamente o quê? Num ambiente específico, ou seja, dentro de uma família, ou dentro da igreja, que é um lugar sagrado, onde de fato você tem regras mais rígidas para conviver lá dentro, porque você está lidando com um ambiente habitado por Deus, né? Em certo sentido. Então a ética burguesa ela faz isso, ela faz essa distorção da moral. E quando vocês veem, às vezes, nas perguntas, né? Muito, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. E eu falo, vamos no catecismo, vamos ler a vida dos santos. É justamente tentando tirar vocês dessa ética burguesa e botar numa ética cristã, numa ética católica, que faz o quê? Olha, tem esse ponto branco que você tem que fazer, que são as coisas boas, e tem esse ponto mais negro que você não deve fazer de maneira nenhuma, que são as coisas mais gritantes. Mas essa zona intermediária, você vai ter que se educar, você vai ter que se formar, você vai ter que usar os sacramentos, a Bíblia, a vida dos santos, para poder aprender a lidar com as situações do cotidiano, que é nada mais nada menos do que hoje muito se fala de formação do imaginário. Então, livros como esse do Vitor Hugo, A Vida dos Santos, outros livros de literatura, homilias de alguns padres bons, etc., virtuosos que existiram, que existem,
elas servem para nos encaminhar nessa zona mais perigosa da moral. Perigosa no sentido de que a gente não tem uma certeza do que deve ser feito ou não. É uma zona mais instável, digamos assim, né? Então, como eu disse, né, no começo, hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo. São 2 capítulos que eu tinha preparado, tá? Que eu tinha pensado pra gente fazer, que é o 8 e o 9. O capítulo 10 ele é mais extenso, então por isso que eu não vou tratar dele hoje. Senão vai ficar muito longa a live, talvez passe até de 1 hora. E você vê que sempre tem muitas intervenções com temas bastante importantes, etc. Enfim, então eu vou encerrar por hoje. E aí, essa live, você que chegou depois, no final, perdeu o começo, etc e tal, essa live vai ficar gravada no Instagram e vai ficar no YouTube. As outras anteriores, como a gente já tinha avisado no começo da transmissão, já estão no YouTube. Então, você pode salvar, você pode assistir, né, de forma mais... assistir, enfim, acelerar, botar, aumentar a velocidade, enfim, assistir de forma pausada, né? O YouTube ele salva o histórico de visualização, então, só quero ver 10 minutos dessa live hoje. Você vê 10, depois vê 10, enfim, tem mais liberdade para assistir, certo? E é mais ou menos isso, né? Diferentemente do Instagram, que eu sei que realmente o Instagram para assistir live gravado não é tão bom assim, né? Então é mais ou menos isso, tá? Obrigado a todos que começaram. Amanhã novamente, 19 horas. Vamos pegar mais capítulos, tá? E a gente vai decidindo. E aí, quando for terminando, esse segundo livro deve estar quase no fim, né? Como eu expliquei na primeira live de todas, a estrutura do livro, é um livro, mas você tem 49 livros dentro. É como se fosse a Bíblia, né? A Bíblia você tem um livro, só um caderno. Dentro dele você tem vários livros. Então, Gênesis, Êxodo, nananana. Os Miseráveis é a mesma coisa. Então ele tem o livro normal dele, tem 5 partes, e nessas 5 partes somando dá um total de 49 livros. Né? E você vai ter uma história, um enredo desenrolar. Não sei se vamos conseguir terminar esses 49 livros. Como eu falei, é bem extensa a história. Né? E também talvez não seja nem tanto o meu objetivo. O meu objetivo seja mais o quê? Estimular vocês a adquirirem esse tipo de material, se interessarem, buscarem e saberem como ler, como tocar neles, como, né, dar algumas dicas, algumas manhas, como hoje, por exemplo, no começo a explicação sobre o simbolismo da água, né? Então é mais ou menos isso, tá? E aí ao longo do mês a gente vai decidindo, certo? Então é isso aí, fique com Deus, abraços, obrigado pela participação, pela visualização e até mais.